aqui. Ó, foi. Então, vamos lá, né? Ontem eu estava aqui ouvindo esse capítulo, e aí conforme eu estava ouvindo, né, eu estava aqui refletindo. Esse é um livro que ele traz, assim, ele repete coisas que a gente já ouviu lá em Êxodo, né, em Levítico, ele repete muita coisa. Eu fiquei assim pensando, né, porque para que o Senhor dedicou um livro, grande parte dele, assim, repetindo as coisas, né? E aí, assim, fiquei pensando que isso tem muita importância, né? Isso é algo que a gente tem que olhar com atenção, porque se ele só não foi dito, mas além de dito, está sendo repetido, né, muito enfatizado, então não é algo que a gente tem que simplesmente, isso aqui é Antigo Testamento, né, tudo bem, né, porque é o que a gente ouve por aí. Tem muitas pessoas que mal lê, né, porque afinal é meio complicado de ler, né, não é tão simples de ler, é mais complicadinho de entender e tal. Então, assim, eu entendendo agora, né, eu tô numa fase de entender bastante da importância aqui da Torá, o tanto que a gente tem que o que está aqui não é ultrapassado, não é antigo. Inclusive, agora, se eu não me engano, a Bíblia, né, que os judeus usam, ela, depois me corrige, Cleide, se eu não estiver certo, mas que ela não é separada, assim, Antigo e Novo Testamento, né? Agora eu não estou me lembrando qual é a palavra lá que a gente aprendeu lá no estudo que a gente está fazendo, mas eles, não tem, assim, essa classificação que tem aqui, essa nossa, né? Que a Bíblia, inclusive, também ela não foi feita assim como é capítulo e versículo, né? Isso foi os homens que fizeram a separação para ficar fácil de localizar. Mas às vezes tem textos que a gente lê, que nem, por exemplo, o livro de Reis. Será que é Reis ou é Samuel? Não, é o livro de Samuel. Aqui a gente tem primeiro e segunda Samuel, mas ele não é assim, primeiro e segundo. Ele foi escrito, foi uma tacada, feito de uma tacada só, é dividido aqui, né? Isso eu estava vendo num estudo que eu estava fazendo com um pastor que chama Lamartine. E aí eu vi ele comentando sobre isso, né? Então tem algumas divisões que é feito aqui, que a gente às vezes lê de alguma forma que parece que são coisas separadas, aqui é um assunto, depois é outro, né? Então, ontem eu fiquei refletindo sobre isso, como essa repetição aqui é algo que me fez me chamar a atenção, sabe? De tipo, peraí, deixa eu dar uma atenção especial para isso aqui. Inclusive, eu estava vendo em um dos estudos do Lamartine, que ele comenta que, assim, as pessoas falam que esse livro era o favorito de Jesus, que foi o que ele mais citava. Ele sempre trazia alguma referência de Deuteronômio. E eu falei, que interessante, né? Até me trouxe depois que eu ouvi isso, até me deu sabe quando te dá um interesse adicional nesse livro? Fiquei meio assim, mais interessada ainda nele. Porque a gente começou a ler, e aí tem momentos que assim, como tá repetindo, às vezes você fica meio, isso aqui eu já vi, já sei. Que nem a gente viu lá recente, na última vez que semana passada, quando eu trouxe a palavra, repetiu os 10 mandamentos. E aí às vezes você fala, já ouvi isso aqui, já sei, né? E às vezes a gente não para se abrir para que o Espírito Santo fale com a gente algo novo, algo diferente. Porque às vezes a gente ouviu lá em Êxodo, no primeiro estudo que a gente fez, os 10 mandamentos, e aí a gente viu ali, só que a gente continuou lendo Êxodo, então o Senhor foi trabalhando no nosso coração algo, depois a gente foi lendo Levítico, o Senhor foi trabalhando outras coisas, a nossa mente foi expandida, a nossa mente foi renovada, a gente foi entendendo mais sobre o Senhor, entendendo mais sobre a palavra dele. E aí, quando a gente chegou aqui no Deuteronômio, a gente relê, né? Tem essa repetição, já vem como algo novo, porque o Senhor vem revelando coisas diferentes. Então, que a gente possa fazer essa leitura desse livro, não como uma repetição de novo, né, e tal, já vi isso aqui, e meio que às vezes não dá atenção, não. Que a gente possa nos permitir para que o Espírito possa trabalhar algo novo, diferente, de forma mais profunda. Inclusive, que agora eu não tô com papel aqui, com a anotação que eu fiz, que na segunda passada eu aprendi algumas palavras que a gente vem aprendendo algumas palavras do original, né, do hebraico, e tem uma palavra que é para aquela, porque tem vários níveis de interpretação da Bíblia. Tem aquele primeiro nível, aquela coisa que você lê, sabe? Você lê e entende aquela coisa básica, né? E aí você tem, acho que 4 níveis, se eu não me engano, de interpretação. E tem um último nível, que agora eu esqueci a palavra. Sode? Sode? Sode, acho que é Sode, ó, o Roger tá, acho que é Sode, eu acho que é alguma coisa por aí mesmo, acho que é isso aí mesmo. E aí,
que é uma interpretação bem profunda. Quem tinha esse nível de revelação da palavra era Jesus. Paulo, apóstolo Paulo. Então nós precisamos pedir para o Senhor, para o Espírito de Deus, que a gente seja realmente, a gente tenha o nosso entendimento aberto, que a gente tenha a revelação da palavra. Inclusive eu tenho uma Bíblia que foi, a primeira Bíblia que eu comprei foi a King James, né, por influência do Pablo da internet. E eu comecei a ler, não entendia coisa nenhuma, porque a linguagem dela é mais difícil, para quem nunca tinha lido, não entendia coisa nenhuma, tá até meio assim, guardadinha ela. Em breve eu vou começar a reler, que agora eu tenho certeza que eu já vou ter uma outra visão. Aí eu comprei uma Bíblia de Estudos, que tem um monte de comentários, mas assim, comentários, uma da Joyce Meyer. Só que ela é comentários muito pessoais dela. E aí, no primeiro momento, eu achei interessante, mas depois eu lembro que eu comentei com o meu pastor, e ele falou assim, Mayara, cuidado para você não influenciar com o que ela está dizendo ali, porque você pode perder revelação da palavra, porque você está lendo o que ela teve de revelação, uma interpretação dela. E aí, naquela hora, o pastor falou isso, mas assim, eu ouvi, mas não quis muito achar legal o que ele falou, sabe? Porque a gente, quando tá muito assim, às vezes na imaturidade, a gente às vezes, né? E aí, depois de um tempo, aí eu fui atrás de outra de estudo, que aí é uma outra que ela já traz mais os fatos históricos, mapas, ela traz mais assim, coisas mais profundas, né? E aí eu parei de ler a outra, porque eu percebi isso, que assim, a gente lê e a gente começa, quando a gente lê comentários de outras pessoas, a gente não permite que o Senhor nos revele algo novo. A gente não permite que o Senhor fale ao nosso coração algo novo, porque a nossa mente já fica condicionada daquilo que a pessoa falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E enfim, vamos lá, sobre esse capítulo. Esse é um capítulo aqui, né, que a gente está aqui nesse último livro aqui da Torá, do Pentateuco, então ele traz instruções para a gente maravilhosas, né, e traz realmente muito valiosas, que a gente tem que trazer uma atenção muito especial. Então esse é um capítulo que a gente é lembrado da importância da obediência aos mandamentos de Deus, e ele nos recorda, né, que seguir o caminho da retidão, que seguir o caminho da fé, é a chave de bênçãos, é a chave de prosperidade. Inclusive, aqui quase que no final aqui do capítulo, né, a gente estava ouvindo, e a narração ela é um pouquinho diferente da minha Bíblia, mas ele coloca como uma pergunta, né, e aí, o que você escolhe? Você escolhe bênção ou maldição, né? Eu falei, nossa, que forte isso aqui. Então, nós temos o poder de escolha, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, a gente pode escolher. A gente pode escolher seguir os mandamentos dele, ou eu posso escolher viver na minha cabeça doida. Aí você que dê conta do cada ação tem uma reação. A gente planta, a gente colhe. Então, esse capítulo é um capítulo que a gente tem que dar atenção especial. Ele começa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Começa aqui, ó, do versículo 1 ao 9, falando sobre o chamado, a obediência e a bênção. Então a gente vê a obediência à palavra de Deus, né? Ele começa ali Moisés já falando ali, né? Deixa eu ler aqui como é que tá aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a tua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Então ele já começa ali, né? Temos que amar o nosso Senhor e seguir o que ele fala, que inclusive na palavra diz que se nós amamos ele, nós seguimos o que ele seguimos os mandamentos dele, né? Deixa eu ver, não vai dar tempo, não vou procurar o versículo aqui agora, mas tem esse versículo que fala isso. E aí a gente vê lá do 2 ao 7, a recordação dos feitos do Senhor. Então a gente vê que o Senhor relembra o que eu fiz, né? A gente entende aqui, olha só quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que faz milagres, que faz coisas que vocês nunca nem imaginaram, que faz coisas assim inacreditáveis, né? Então ele relembra que as grandes coisas que ele fez na libertação do povo no Egito, mar que se abriu, né? Pragas que eu mandei, ele fala de pragas aqui, mas enfim, Mário, eu tenho certeza que ele fala, e aí ele vai lembrando aqui de coisas que ele fez. E aí a gente vê do versículo 8 a 9, a promessa da terra prometida. E aí, gente, o que eu queria dar uma atenção especial nesse 8, deixa eu abrir aqui e vocês lerem junto comigo, ó, aqui na tela. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e postueis a terra que passeis a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deixa eu ver se essa versão aqui tá. Isso aí, tá bom.
E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou, e vossos pais, essa tradução é meio difícil de ler, né? Dar a eles a sua semente, terra que emana leite e mel. Aí o que eu queria ressaltar aqui, né? Olha só que algo interessante aqui que ele disse. Assim, qual que é o sentido? Vamos pensar aqui, vamos ler isso aqui que ele falou e refletir. Qual é o sentido de guardar os preceitos do Senhor? Qual que é o sentido? Aqui ele fala, para quê? Mas eu vou trocar essa tradução, não gostei muito dessa tradução aqui. Aqui no meu ele fala, eu vou colocar aqui, ó, que aqui eu tô. Ele fala assim, ó, sejam fortes, tomem posse, prolonguem seus dias. Essa aqui vai dar mais certo para vocês acompanharem junto comigo e seguir de acordo com o que fala a minha, que foi o... Ó, aqui, ó. Então, vamos refletir. Qual o sentido de guardar os preceitos do Senhor? Qual o sentido? Aqui responde. Para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Ainda essa versão não tá igual a minha aqui. Mas não, tá assim. Entrem e tomem posse. Então, ele fala para quê? Para que a gente seja forte, para que a gente herde e para que prolongue os nossos dias na terra. Então, veja bem, a gente entende que, assim, muitas vezes a gente que é dito aí, né, que a gente vê muito assim nas igrejas, que as pessoas falam, o Antigo Testamento a gente não dá muita importância porque Jesus já veio, já pagou, a gente já tá salvo. Então eu tô salvo, tô pronto, tudo certo, tá resolvido. Mas veja bem, a salvação, claro que ela é importante, sim, ela é um dos motivos pelo qual Jesus veio, para nos salvar. Mas, só que eu posso ser salvo, mas eu posso ser fraco. Eu posso ser salvo, eu posso não herdar nada. Eu posso ser salvo, eu posso viver pouco. Porque, veja bem, aqui na palavra está dizendo, qual o sentido de guardar os preceitos do Senhor? Para que sejais forte, para que você herde e para que prolongue os seus dias. Então, aí é uma escolha nossa. Você quer viver como, né? Porque, veja bem, a salvação, ela vai te colocar de volta ali para o local que o Senhor te colocou para estar com ele, né? Mas Deus não criou a gente nessa terra simplesmente para estar com ele, no sentido que eu quero dizer que, assim, que estar com ele, ela é parte do processo de quem ama, né? Então, quem ama, de quem tem comunhão com Deus, se eu tenho intimidade de relacionamento, tenho comunhão, eu o amo, eu vou estar com ele. E quando a gente foi roubado, né, dessa comunhão, então quando a gente pega lá em Gênesis, a gente pega Adão, tudo o que aconteceu, quando a gente vê que o pecado gerou a morte, né, que o pecado gera essa separação entre nós, que a gente foi roubado disso. Então, assim, o porquê, o que é esse ser salvo, né? Ser salvo é voltar para esse lugar de onde a gente foi tirado. Não pela transgressão ali de Adão, né, apenas, não apenas por isso, mas também pela astúcia de Satanás, que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. A gente sabe que tem um versículo que fala isso, ele veio para roubar, matar e destruir. E por mais que eu sou salvo e aceito, a gente tem que entender que o fato de eu ser salvo e aceito não muda que eu sou um pecador, né? Então, por mais que, assim, o que a gente está num processo de que eu preciso focar de que tá salvo eu sou, beleza, mas eu preciso seguir os preceitos do meu Senhor, eu preciso seguir os mandamentos dele, por quê? É o que ele coloca aqui, o que você escolhe? Você quer as bênçãos ou a maldição? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Então, eu sou salvo, mas eu continuo sendo pecador. Eu aceitei Jesus, aceitei, mas eu continuo sendo pecador. Então, eu tenho que entrar nesse processo de me santificar, né? Porque eu posso não pecar, mas eu vou continuar sendo um pecador que não peca, né? Um pecador que é salvo, um pecador que é regenerado. Então nós precisamos do nosso Deus, né? Nós precisamos do nosso Deus e nós precisamos seguir os mandamentos dele, precisamos seguir o que ele diz. E a condição de pecar, ela não vai sair mais... peraí, que eu anotei aqui. Tá, ó. A condição de pecar não vai sair mais da gente, né? Porque essa é o que é uma marca que Adão nos deixou. E até que tem um momento que Cristo nos transforma em sua glória, né? Então, até lá, estamos nessa condição. E então, assim, ler o Pentateuco aqui, esses 5 primeiros livros,
é algo que, assim, não é só para judeu, é para gente, né? Então, tudo bem, se a gente não quiser seguir o que está aqui, tudo bem, que a gente pode viver só a salvação, e desfrutar só da salvação. Só que aí vamos desfrutar só da salvação sem o quê? Sem força, sem herdar e sem vida longa, porque aqui está dizendo isso, a gente tem que seguir os mandamentos. Então, na última semana passada, quando eu vim, e justamente comigo caiu os 10 mandamentos, eu venho refletindo sobre os 10 mandamentos, porque algumas coisas no dia de hoje fazem sentido a gente seguir e outras dizem que não. Ué, será que realmente não faz sentido a gente seguir? Então, assim, é algo realmente para a gente refletir. E aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Aí a gente vê aqui depois, né, nos versículos de 8 a 9, a promessa da terra, da terra, né, a terra prometida. Aí a gente vê, ele fala que tem todos os benefícios da obediência, ele começa a falar, né? Então a gente vê lá do 10 ao 12 a terra abençoada e a responsabilidade, a gente vê do 13 ao 17 o aviso contra a desobediência. Então Deus vai nos alertando de todos os detalhes. A gente vê do 18 ao 21 o ensino e meditação na palavra de Deus, do 19 ao 21, acho que eu não vou ler todos aqui não, é muita coisa aqui, mas mais resumido, para não ficar muito longo, a gente vê aqui, ó, que a gente vê os benefícios que vai falando, né, da palavra, e aí outro versículo que eu achei interessante é o 13, que aí no 13, olha só como ele fala aqui, ó, descendo um pouquinho mais. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então... Aí essa palavra foi a palavra que me chamou a atenção, até fiz uma bolinha nela, sabe? Tipo, fiz uma bolinha, chamou a atenção, grifei. Porque ele coloca com uma condição, né? Então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa. Então, no devido tempo, não é hoje, agora, quando eu quero. É no devido tempo. Porque o problema que a gente tem também, né? Que a gente, muitas vezes, na imaturidade, a gente acha que tem que ser na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, porque agora eu comecei a orar, agora eu tô fazendo um jejum, então eu tenho que ter resposta disso aqui tem que funcionar, isso aqui tem que fluir, isso aqui tem que dar certo. E não é, então assim, se vocês de fato obedecerem aos meus estatutos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, e de o servir de todo o coração e toda a alma, então, no devido tempo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa entender isso, que há tempo para todas as coisas. Né? Então, depois de que eu comecei a ler assim, a palavra, eu percebo o quanto que eu fui transformada no sentido de esperar no Senhor as coisas, de uma forma tranquila, sabe? Sem ansiedade, sem estresse. Entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes a gente já quer afobação e fazer as coisas acontecer e ver logo o resultado, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Por vezes o Senhor vai nos chamar para fazer algo que a gente não vai ver aquilo acontecer. O Senhor chamou Abraão, ele foi escolhido, através dele foi gerada uma nação. O Senhor falou, você através da sua vida terá uma grande nação, né? Tão numerosa quanto as estrelas do céu. E assim, algumas coisas que Abraão fez, ele não viu. As gerações dele viveu as bênçãos. Então, por vezes, o Senhor é um Senhor de geração. Então, por vezes, nós vamos ser chamados a fazer algo que vai impactar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, que vai impactar a vida das nossas gerações. Talvez a gente nem vai ver. Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem que estar com esse coração obediente para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, sem estar nessa ansiedade de que eu quero ver o resultado, eu quero ver ali acontecer. Algo que eu venho sendo, né, muito despertada recentemente, com alguns estudos que eu venho fazendo, é de largar a mente, essa mente grega, romana, que nós estamos habituados a viver, para uma mente abraânica. Porque assim, o pensamento grego, né? Então a gente vê que tudo veio ali da Grécia, então a gente tem um pensamento grego que é um pensamento que questiona tudo, é um pensamento assim, mais questionador mesmo. E eu venho assim, pedindo para que o Senhor me revele mesmo, e para que eu possa entrar nessa mente abraâmica, que é uma mente que obedece. A gente obedece, muitas vezes a gente nem entende, mas a gente tem que obedecer.
E não é fácil, porque tem vezes que o Senhor nos pede coisas assim, né? Recentemente mesmo, o Senhor me trouxe algo assim, eu falei, meu Deus, isso é do Senhor mesmo, Senhor, me revela, me mostra, me confirma se é isso mesmo, porque para fazer isso aí não é uma coisa simples, não. Isso aí é algo que eu preciso que o Senhor me revele fortemente se é mesmo do Senhor que veio isso. Então, às vezes ele nos pede algo que dá medo, ele nos pede algo que não é simples, ele nos pede algo que a gente acha que não vai dar conta, a gente já começa a pensar com a nossa mente humana, né, de que já pôr nas dificuldades. Então, vamos continuar aqui, ó. Mais um versículo aqui. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui no 19. Ó, aqui no 19, ele fala o seguinte, né? Ensine essas palavras aos seus filhos, falam delas quando estiverem sentados à mesa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E aí, né, conforme eu fui lendo, eu até grifei aqui que foi algo que chamou a atenção, porque o Senhor é um Senhor de geração, a gente tem que preparar a próxima geração, né? E aí tem um versículo lindo aqui, Provérbios 2:6, que fala, né? Educa a criança no caminho que você deve andar, até essa é que eu gosto mais, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a gente precisa ensinar o caminho para os nossos filhos. Há um tempo atrás, eu conversando com uma amiga, daí ela falou o seguinte, ela falou, então a minha filha, eu deixo ela livre, sabe? Porque aí quando ela crescer, ela escolhe o que ela quer. Ela escolhe a religião, se ela quer seguir alguma religião, que ela quer acreditar e tal. Eu acredito em Deus, tudo, mas assim, eu acho que minha filha tem que ficar livre. E aí ela falando isso, né, assim, me veio assim, meu Deus do céu, um incômodo, né, no meu coração, e tive que me posicionar e compartilhar minha opinião. Não, a gente não tem que deixar livre a criança, eu preciso ensinar a criança no caminho. Às vezes a gente acha que a criança é pequena, né, eu vejo os meninos aqui, bebezinho é pequeno, não entende direito. Não, entende sim. Quando eu fico lá, eu fico na salinha das crianças, né, eu fico com os pequenos. E às vezes tem alguns pequenininhos, de 1 ano, 2 anos, tem uns que realmente é difícil ainda de eles prestarem atenção, eles ainda ficam muito dispersos, mas a gente tem que toda hora colocando a palavra no coração deles. Eu fazia isso com o Theo e faço isso com o Mateu. Toda oportunidade é plantar semente, toda oportunidade é plantar semente. Então eu tô indo levar as crianças para a escola, eu coloco lá uma musiquinha, tem lá umas musiquinhas super bonitinhas. O Theo gosta do que eu ouço, né, que já tá habituado. Mas às vezes eu coloco uma musiquinha mais infantil, mas assim, tem louvores lindinhos de criança, aí coloco. Então, conto uma história que da Bíblia, que vai edificar. Quando preciso recorrer à TV, colocar alguma coisa na TV, coloco algo de forma intencional, né? Agora tá ficando um pouco mais difícil com o Theo, porque o Theo anda descobrindo outras coisas aí, né, na escola, enfim, às vezes quando vai para casa de alguém, vai aprender outros desenhos, aí tá ficando mais difícil agora. Mas mesmo assim, Deus vai dando sabedoria pra gente conduzir. Mas não, eu não tenho que deixar livre. Eu tenho que ensinar, né? Aqui tem esse versículo que complementa o que está dizendo no 18. Eu preciso ensinar a palavra. Vai ser de forma simples, de acordo com o entendimento deles, mas tem que falar. Eu tenho que conduzir as crianças para que eles possam ter experiências com o Senhor. Qual é a maior, assim, eu não tenho a menor expectativa de que eles façam faculdade, do que eles vão estudar, do que eles vão profissionalmente vão fazer, se é algo que vai dar dinheiro, porque tem esse negócio, né? Tem que fazer uma faculdade que dá dinheiro, tem que fazer, vai fazer engenharia, porque o negócio faz advocacia, porque advogado ganha dinheiro, né? Não tem muitos pais que levam para essa linha? Não quero nem saber. Se não fizer faculdade, eu não tô nem aí para faculdade. O que eu quero saber é que eu quero conduzir os meus filhos para eles terem intimidade e relacionamento com Deus. Recentemente, o Theo falou para mim assim no carro: Mamãe, anjo toca? Anjo toca um instrumento? Ele ficou perguntando, né? E aí a gente ficou conversando e tal. Aí ele falou assim, não, então porque eu vi o anjo tocando, aí ele falou o nome de alguma coisa que eu não, é um instrumento que eu acho que não existe. Ele falou o nome lá, agora eu até gravei o vídeo, não lembro agora o nome. Ele falou um nome. Eu vi um anjo tocando, sei lá o quê, ele falou o nome lá. Eu falei, Theo, como assim? Como é que era esse instrumento? Comecei a puxar, né? Enfim, então assim, o Theo ultimamente ele anda me falando algumas coisas que muito interessante, né? Ele me falou dessa questão do anjo, então se ele falou isso do nada, assim, talvez ele tenha tido alguma experiência com o anjo. Eu falei, uau, que o máximo, né? Outro dia ele comentou assim, eu tive que
corrigir ele, que ele fez alguma coisa, agora não lembro, faz uns dias, né? Ele fez alguma coisa assim errada, alguma coisa que não foi legal, desrespeitoso, aí eu fui lá, tive que corrigir, né? Tive que repreender ele na hora, e claro que ele não gostou, né? Porque quem gosta de correção e repreensão, ninguém gosta. E ele, claro que não gostou. Mas, assim, na hora ele ouviu, né? Ficou meio irritadinho, mas ouviu e tal. No dia seguinte, aí eu tava lá preparando o café da manhã, ele sentadinho no chão brincando, aí do nada ele para pra mim, mamãe, Deus falou pra mim. Ele falou assim, eu não vou mais fazer aquilo que eu fiz. Eu não vou mais fazer aquilo. O quê? Aí ele repetiu o que era, né? Não lembro o que ele tinha feito, mas aí ele falou, não vou fazer aquilo lá, né? Aquela desobediência. Então é isso mesmo, que bom, né, Theo? Tá certo. Deus me falou que eu tenho que te obedecer. Aí eu falei, olha que lindo, sabe? Então, não é cedo para falar da palavra, não é cedo. A gente tem que falar, desde pequeno. E quando eu tô na salinha com as crianças, eu não gosto de ligar a TV. Às vezes, assim, eu vejo que tem hora que é difícil, tem hora que a gente tem que tentar recorrer ali e tal, por uma música, porque às vezes um chora, não sei o que, você tem que pôr. Mas eu evito, eu nem ligo TV, pra eles nem, porque se você põe TV, eles querem ficar na TV. Porque lá não é lugar de assistir TV. Lá é lugar de colocar sementes no coração deles, sobre a palavra. É criança, mas lá é lugar da gente, faz uma brincadeira, e aí nessa brincadeira, daqui a pouco eu lanço uma semente, aí eu distraio, pego um bonequinho, não sei o quê, pego uma boneca, distraio, lanço outra semente. Então, e assim é que tem que ser com as nossas crianças, né? E aí, continuando aqui, deixa eu ver. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Deixa eu só compartilhar o último versículo aqui, né? Indo lá para o 26, que também foi um que chamou muita atenção, que eu grifei, porque aqui ele fala o seguinte, ó, ele fala sobre bênção e maldição, né? Então ele fala aqui, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Até no áudio que a gente ouviu aqui, ele coloca num tom de pergunta, né? Tipo, o que você escolhe, a bênção ou a maldição? Então aí fica pra gente, nesse dia de hoje, falta 5 minutos para acabar, então eu queria encerrar aqui deixando aos nossos corações essa reflexão. O que a gente vem escolhendo? A gente vem escolhendo do Senhor a bênção, ou a gente vem escolhendo a maldição? O que a gente vem escolhendo? Lembrando que lá no versículo 8, que ele fala o seguinte, guarde os teus mandamentos para que você seja forte, entre e tome posse da terra. Então, quando ele fala aqui que a gente guardar os preceitos dele para que sejais forte, para que a gente herde, para que prolongue os nossos dias na terra, que a gente fique com isso ao nosso coração hoje. A gente está seguindo esses... Porque se a gente está se sentindo fraco, já tem alguma coisa errada. Você tá sentindo... Eu fico... Olha, esse fim de semana veio aqui familiares aqui, né? E aí, assim, gente, eu tenho 2 crianças pequenas. Eu tenho uma tia que tem 3 filhos. Eu falo, tia, você teve amnésia, você esqueceu como é que 2 crianças, que ela fica, nossa, Maiara, como que você dá conta? Nossa, Maiara, que correria, nossa, Maiara. Aí eu falo, tia, você teve 3 filhos, tia, esqueceu como é que é? É corrida, é corrido. Minha mãe fica, ai, meu Deus, tadinha do quê? Gente, tem dia que eu durmo poucas horas, durmo. Mas aí, o Senhor me dá força. Porque a minha alegria tá no Senhor. A minha força tá no Senhor. Então, assim, às vezes as pessoas olham pra gente e acham estranho a forma que a gente vive. Às vezes o que você tá passando, a gente compartilhando semana passada, segunda-feira passada, numa reunião que eu participo, compartilhando, né, que tem um pastor que eu assisti uma pregação dele domingo e ele tinha perdido o irmão dele no sábado e domingo ele estava lá. E assim, ele, né, pregou, nós oramos por ele, e tem coisas que o mundo, quando você não tem Deus, você não entende algumas coisas, que o Senhor, como o Senhor, ele traz paz no momento que você precisa, o Senhor traz discernimento, o Senhor traz clareza, o Senhor traz força. Eu posso não ter dormido bem à noite, essa noite, na verdade, foi o Aldo Borogodó, o bebê acordou 3 e pouca da manhã, eu perdi o sono, aí fui comer e tal, quando eu fui dormir, pegar no sono de novo, já era quase 5, e aí na hora que eu acordei, eu falei, não acredito, vou ter que levantar, né, mas aí assim, eu falei, ai gente, sabe quando você tá meio desanimada e tal? Aí você começa a falar da palavra, já entra em oração, o Senhor traz a força. Então, não tem esse papinho, sabe? O mundo não entende. Como é que você consegue estar nessa disposição e alegria? Como é que você consegue ter, às vezes, essa sabedoria? De onde você teve essa solução? Como é que você tirou isso? É do Senhor. Então, a gente já sabe que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Na palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. A alegria do Senhor, não tem qual que é o versículo.
não vou procurar, senão vou demorar, mas é a nossa força. Então a gente tem que fazer coisas que alegrem e agrade ao coração dele. Na semana passada, retrasada, que eu falei aqui muito sobre o avodá, que o avodá é o quê? Adoração. A gente está vivendo uma vida em adoração ao Senhor? A gente está vivendo uma vida de atitudes que agradam ao nosso Deus? Porque eu tenho que ter, todo momento estar pensando, isso que eu estou fazendo, né? A gente não tem assim, ai, posso, não posso, é proibido. Eu tenho que fazer, eu tenho que seguir os mandamentos dele, porque aquilo agrada ao coração dele. E quando eu agrado ao coração dele, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas me é acrescentada. Quando eu agrado o coração dele, eu sou fortalecida. Aqui no versículo 8, ele está dizendo que quando eu sigo os mandamentos dele, eu fico forte. Eu tomo posse das coisas, eu prolongo os meus dias. Então, a pergunta para hoje, para a gente refletir, queria deixar essa para a gente. A gente está agradando ou está desagradando? O que você está buscando? As bênçãos? Você está vivendo bênçãos ou maldição? Porque se a gente não está vivendo, recebendo essas bênçãos, promessas que o Senhor coloca na palavra, porque a gente tem que corrigir alguma atitude nossa. Então, que o Espírito Santo de Deus hoje possa nos revelar, né? Então, eu peço realmente que ao longo do dia de hoje, que o Espírito Santo nos coloque aos nossos corações aquilo que a gente vem desagradando a Ele, que Ele nos revele. Senhor, o que nós estamos te desagradando? O que eu preciso mudar e transformar? Coloque um incômodo ao meu coração, daquela atitude que eu ainda tenho que eu preciso mudar. Coloque, assim, um desconforto, porque a gente percebe que, assim, é um processo de transformação, né? A santificação é um processo, o Senhor vem nos lapidando, o Senhor vem nos moldando, coisas que eu fazia há meses atrás eu não consigo fazer hoje, né? Então, tantas coisas que o Senhor já me transformou, e aí que a gente realmente possa entrar nessa busca de cada vez mais estar parecido com Cristo e cada vez mais estar agradando cada vez ainda mais o coração dele, para que então eu possa receber as bênçãos que vêm dele e sem ansiedade, porque aqui a gente leu lá no 13, que não é no meu tempo, mas é no tempo dele, ó. Aqui ele fala que eu obedecendo aos mandamentos, então, no 14, ó, então, no devido tempo, darei as chuvas, que a terra que vocês precisam. Então, ele vai prover o que a gente precisa. Assim como esse povo, obedecendo os mandamentos dele, a terra ia ter chuva na hora certa, eles iam ter as colheitas, tudo ia fluir, porque não era por causa deles, porque não era pela força do braço deles, mas pelo favor de Deus. Porque uma coisa que a gente, né, quando eles estavam lá no Egito, eles dependiam da força para produzir. E o Senhor estava dizendo aqui, segue o que eu falo, que aqui vocês não vão viver na força do braço, não. Vocês vão viver no favor de Deus. Assim como para esse povo aqui, eles seguiam o mandamento, eles iam viver no favor de Deus, nós, na nossa vida, é a mesma coisa. Se a gente está vivendo na força do braço, tem alguma coisa errada. Eu tô sempre atenta, assim. O negócio tá empacado, tá muito difícil. Peraí, o que eu tô fazendo aqui que não tá agradando ao meu Senhor? Porque não era pra eu estar vivendo na força do meu braço. Era pra eu estar vivendo no favor de Deus. Então, queria deixar essa reflexão pra gente, tá bom? E é isso. Alguém quer partilhar algo, gente? Se quiser comentar, compartilhar, pode abrir aí pra gente encerrar. Só algo aqui que me chamou a atenção que eu não sabia, que esse Deuteronômio, aqui em Deuteronômio 11, do versículo 13 ao 21, é a segunda parte do Shema, porque a palavra do Senhor, ela não foi dada a qualquer pessoa, né? Ela foi dada ao povo de Israel, no início ali, no monte, lá como nós vimos Moisés. E fala assim, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errat. É a palavra que eles sempre falam nas orações deles, que diz, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno. E a primeira parte do Shema é em Deuteronômio 6, do 4 a 9, que se repete aqui, que a irmã Mayara leu. E depois, aqui em Deuteronômio 11, 13, do 13 ao 21, e Números 15, do 37 ao 41. Eu só anotei aqui as partes que é da palavra, para depois eu estudar. E a gente aprendeu lá também que uma das coisas que é composta da adoração é como se fosse um beijo. Quando você ama muito o Senhor, de repente, quando você ama uma pessoa, você não joga um beijo assim com a mão? Joga um beijo, eu te amo. Ensina para as criancinhas também, né? E isso faz parte da adoração. E
eu meditava aqui há algum tempo atrás, sem saber esse ensinamento, sem saber sobre essas coisas, e quando eu estava muito feliz, eu pegava assim a mão e jogava um beijo assim pro céu e falava: ai, Senhor, eu te amo, muito obrigado, o Senhor é lindo. E isso é uma coisa da adoração, faz parte da adoração. Eu não sabia disso, mas é uma coisa que o povo de Israel faz. E faz parte da adoração isso, jogar um beijo pro Senhor, falar: ai, Senhor, eu te amo, muito obrigada por isso ou por aquilo. E esse Deuteronômio 11 aqui, do 13 ao 21, faz parte de uma das partes principais da adoração, né, deles, do que eles falam todos os dias, que tá escrito lá na Menorá, que eles colocam nas batentes das portas. Então fica aí para algo para acrescentar, talvez. E é muito, assim, tô vendo aqui, né, justamente do 13 ao 21 que você falou, né, eu grifei tanta coisa, porque tem tanta coisa poderosa aqui, né, é muito, muito maravilhoso. E tem um trecho que ele fala, agora eu não tô olhando aqui, não tô batendo olho, não tô achando, mas tem um trecho que ele fala assim, que vocês, assim, escrevam na testa, tipo, anota, ele fala alguma coisa assim, coloque na porta, algo no sentido de que, tipo, vocês precisam entender isso aqui, seguir isso aqui, não pode esquecer. Anota onde tiver que anotar, para você não esquecer isso aí. Onde que tá esse versículo? Agora eu não tô... Então, no Deuteronômio 6, de 4 a 9, ele repete exatamente isso que você está falando. Na versão que o Cid Moreira leu, fala assim, ó: escute, povo de Israel, o Senhor é somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amém o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. E aqui onde você leu, repete exatamente isso também. Aqui, ó, é o 20, né? 19, 20, 19 e 20. Então, você vê, né? Olha que achei muito interessante esse versículo também. Muito bom. Capítulo muito maravilhoso, né? Capítulo poderoso. Então, vamos encerrar, né, gente? Se ninguém quiser mais compartilhar nada. Vamos encerrar, então, né? Quer encerrar pra gente, Cleide? Já que você está aí de microfone, estava aberto. Amém. Amém. Só algo aqui que também me chamou a atenção, que fala assim, ó, que nós devemos aprender a palavra e tudo mais, não por motivos exteriores, como para obter riquezas, honras ou outra espécie de recompensa. O único motivo que deve nos impulsionar ao cumprir o dever é o próprio dever, é o dever mesmo. E a ânsia de nos aperfeiçoarmos incessantemente. Eu achei muito lindo isso. É um ensino de amor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra esta manhã. Obrigada pela revelação. Obrigada, Senhor. Obrigada de todo o coração por essa equipe que o Senhor montou, que o Senhor tem trazido todos os dias para compartilharmos a tua palavra. Senhor, eu já sabia que isso era lindo e maravilhoso, mas eu não tinha noção de o quanto isso é transformador e quanto tem sido para agregar, para trazer a tua paz, a tua alegria, o ensinamento da tua palavra, Deus. Muito obrigada, porque o que nós estamos fazendo aqui é voltar à essência da palavra, a essência do que o Senhor realmente quer para nós. Muitas vezes nós vemos repetições, sim, mas isso é para a gente aprender. E eu te agradeço por essa equipe, eu te agradeço por esse horário que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia e que o Senhor traga realmente a revelação através do teu Espírito para os nossos corações. O Senhor é o único que está presente quando nós lemos. É um livro que foi escrito, foi inspirado por ti. É o único livro que o Senhor está presente, nos ensinando, nos orientando a como nós devemos nos portar, o que nós devemos aprender e praticar na nossa vida. Ah, Senhor, eu creio que um abismo chama outro abismo. E isso, Senhor, tanto é para o bem quanto para o mal. Eu creio que quando nós vamos
aprendendo de ti, cada vez nós vamos aprendendo mais e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Isso vai aumentando dentro de nós. E que nós venhamos, Senhor, querer praticar a tua palavra, como logo nos primeiros segundos desse ensinamento, irmã Mayara trouxe. Que nós venhamos praticar, que nós venhamos aplicar a palavra, que não sejamos somente ouvintes, Deus. Ensina-nos a cada dia a aplicar a tua palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia, o que nós temos visto. E nós sabemos que o Senhor, sim, traz rema, traz palavra de revelação. E eu creio, sim, que o Theo tem tido experiências com o Senhor, porque ele tem se disposto a isso. Nós percebemos que ele busca o Senhor. Mesmo sendo tão pequeno, nós sabemos disso. E que nós venhamos ter este exemplo. E nós também queiramos buscar o Senhor. Aplicar o nosso coração a te buscar. Nós sabemos que o Senhor se revela a nós quando nós te buscamos. O Senhor tem promessas na tua palavra. Que o Senhor se revela a nós. E que nós venhamos declarar essas palavras que o Senhor nos dá. Como nós dizemos sempre aqui, o irmão Antônio sempre diz também, que o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca, sejam agradáveis a ti. Ah, Senhor, e que durante todo o dia o Senhor fale mais forte aos nossos corações, que nós venhamos aprender sim de ti, e que nós venhamos querer ter um coração puro, um espírito reto, que nós venhamos buscar, Senhor, direto na fonte que é o Senhor. E que o Senhor possa se revelar a nós. Tende piedade e misericórdia daqueles que precisam hoje de cura no seu corpo, na sua alma, no espírito. Nós sabemos que quando nós estamos acamados ou doentes com alguma doença, nós ficamos mais sensíveis, mais delicados, nós ficamos num estado assim que precisamos de ajuda. Visita, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor, todos aqueles que nós temos orado todos os dias, visita cada um, Pai, e cura no corpo, na alma e no espírito, e que todas as coisas sejam para a Tua glória. Senhor, que uma dor, uma doença seja para a Tua glória, seja para um aprendizado. Em nome de Jesus é a nossa oração neste dia. Dê ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, e que eles venham nos sustentar com as suas mãos. Ah, Pai, ajuda-nos, nós precisamos muito de Ti. Em nome de Jesus, amém. Um ótimo dia, irmãos. Amém, bom dia.